Então vejamos, no outro vídeo nós falamos um pouco sobre função. Eu mostrei que você tinha o eixo x aqui, que você tinha um ponto que percorria o eixo x, né, e assumindo valores diferentes de acordo com o local que ele estava. Mostrei que tinha um ponto, que igualmente tinha um ponto no eixo f de x, que também assumia diferentes valores de acordo com a posição que ele estava. E também mostrei que tinha uma regra que associava a cada um desses valores a esse valor. E a regra, no nosso exemplo aqui, era x ao quadrado. Tá bem? Mostrei também que o percurso, mostrei também que você pode traçar uma reta a partir desse ponto e uma reta a partir desse ponto, dessa forma, e que a intersecção, o encontro dessas retas determinam um ponto, como esse ponto roxinho aqui. E também mostrei que esse ponto, o percurso que ele faz aqui na tela do gráfico, nesse exemplo aqui, ele é uma parábola, como está na tela aqui. Tá bem? Foi isso que a gente viu. Eu queria mostrar uma outra coisa agora. Eu queria falar de taxa média de variação. Então, perceba que, ao mesmo tempo que eu vario o valor do x aqui, né, há uma variação do x, a uma determinada variação do x, corresponde uma determinada variação do f de x ali. Né? A taxa média de variação é um valor que associa essas duas grandezas, né? Que na verdade vai fazer a divisão da variação que há aqui no f de x pela variação que acontece do x. Né? Então, por exemplo, deixa eu marcar o rastro desse ponto aqui, por exemplo. Desse e desse. Então, observe que eu vou mexer no valor do x, né? Vou mexer até até aqui, tá bem? Então aqui ele foi de 3 até 5 e um pouquinho. Esse espaço aqui, ele corresponde à variação que o x teve nesse período aqui. E aqui, simultaneamente, eu marquei a variação que o f de x teve. Né? Então, a variação correspondente de x, essa aqui é a variação correspondente do f do x para essa variação do x. A taxa média de variação é o comprimento dessa variação aqui dividido pelo comprimento dessa variação. Tá bem? Vamos fazer isso de uma forma um pouco diferente. Deixa eu desabilitar o rastro aqui e aqui, né, e limpar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o x aqui em 3. E vamos colocar um outro x aqui em 5. Tá bem? Coloquei esse x aqui em 3 e um outro x em 5. Tranquilo? Esse x em 5 também vai corresponder a um valor aqui no eixo f de x. Tá? De acordo com que regra? Com essa regra aqui, x ao quadrado. Então veja, né? Se eu pegar, traçar uma reta aqui e traçar uma reta aqui, eu vou encontrar ali no eixo do f do x esse ponto aqui. Bom, a intersecção, esse ponto aqui, que vale 25. A intersecção desses dois pontos, desses dois segmentos aqui, dessas duas retas, também determina um ponto roxinho aqui, como você está vendo.
Então, nesse caso específico aqui, qual que é a taxa média de variação? Bom, eu tenho uma variação que vai do 9 ao 25, ou seja, se eu começo do 9 e chego até o 25, então eu tenho uma variação aqui de 16, é isso? Isso, de 16, né? Aqui eu tenho uma variação de 16. E aqui, se eu sair do 3 e fui até o 5, eu tenho uma variação de 2. Então, nesse caso específico, para esses valores específicos aqui, eu tenho a taxa de variação que vai corresponder, a taxa média de variação vai corresponder a 16 dividido por 2, que dá 8. Tá? Vamos escrever isso. Escrever isso numa fórmula aqui. Então dá uma olhada aqui. A taxa média de variação, nesse caso específico, vai ser igual a variação do f de x dividido pela variação do x. Pronto, a fórmula está pronta agora. Taxa média de variação. A variação do f de x dividido pela variação do x. Esse delta aqui, esse triângulo que a gente coloca aqui, ele representa a variação. A gente costuma falar delta f por delta x, tá bem? Como nós chegamos à conclusão que o delta f, que é a variação da função, foi de 16? Eu peguei o valor máximo, que era 25, menos o valor mínimo, que era 9. E como foi que eu cheguei à conclusão que o x variou em 2 unidades? Eu peguei o valor máximo, que era 5, e subtraí o valor mínimo, que era 3. Tá bem? Então, eu vou ter aqui 16 sobre 2, que vai ser 8. Tá bem? Nesse exemplo aqui. Bom, tem um outro jeito de pensar sobre isso, né? Pensar em torno da variação do ΔX. Então, dá uma olhada no gráfico aqui. Ó, se você observar aqui, se o x variou do 3 até o 5, eu tenho uma variação aqui de 2, né? E aí eu chamo essa variação aqui de ΔX, né? Então, nesse caso específico aqui, ó, deixa eu mover ele de lugar aqui, ó, o ΔX aqui é igual a 2, porque variou de 3 até 5, tá bem? Então, um outro jeito de eu pensar nesse valor aqui do x, né, é pensar nele como, nesse daqui eu penso nele como, vamos chamar ele de x. Esse 3 aqui é o valor de x, tá bem? O 3 vai ser o valor do x, então. E esse valor aqui, 5, o que ele vai ser? Bom, o 5 vai ser o valor do x mais ΔX. Parece ser claro isso, né? Então, olha, se o x é 3 e se o ΔX é 2, qual vai ser esse valor aqui? 5. Então, ao invés de eu escrever 5 aqui, eu poderia colocar x mais ΔX. Tá bem? E aí eu tenho aqui que o f de 3 é 9. O que isso quer dizer? Se o f de x é igual a x ao quadrado, o f de 3 é igual a 3 ao quadrado. Então, o f de 3 é 9. Tá bem? O f de 5 é 25. Por quê? Pelo mesmo motivo. Se o f de x é igual a x ao quadrado, o f de 5 é igual a 5 ao quadrado. Então, o f de 5 é igual a 25.
Mas eu poderia me referir aqui a esse 5 de um modo um pouco diferente. Falar o f de x mais ΔX, ora, x mais ΔX é 5, não é isso? Então tá bom. Então, em vez de eu falar o f de 5, eu posso falar o f de x mais ΔX é igual a 25. É um modo diferente de falar. Tá bem, mas e por que é que eu tenho que usar esse modo diferente de falar? Vamos dar uma olhada de novo aqui na fórmula, olha. Então, como eu calculo a taxa, deixa eu melhorar aqui isso. Como eu calculo a taxa média de variação? Ela vai ser, eu vou chamar de x1 o valor que está, o x0 o valor anterior. Né? X0 o valor anterior que eu comecei com 3, lembra? Né? Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Ó. Eu comecei com 3, esse aqui é o x0, esse aqui é o x1. Esse aqui é o f de x0 e esse aqui é o f de x1. Né? Então, f de x1, que é 25, menos o f de x0, que é 9, dividido por x1, que é 5, menos x0, que é 3, vai dar aquilo que deu lá na conta que a gente fez agora há pouco. Vai dar 16 dividido por 2 e dá 8. Tá bem? Um modo um pouco diferente de eu escrever isso aqui, olha, é assim. Eu podia pensar no seguinte. O f, em vez de eu escrever o f de x0, eu vou colocar o f de x. Quem que é o f de x? O f de 3. Né? E colocar aqui, ao invés de colocar o x1, quem que é o x1? Aquele 5, aqui, esse ponto 5 aqui. O x1 é x, que é o 3, mais ΔX. 3 mais ΔX, que é 2. Então eu posso escrever aqui, ó, ao invés de escrever f de x1, f de 5, escrever f de x mais ΔX. Tá bem? Menos f de x. Dividido por x1 menos x0. O que é x1 menos x0? É a variação do x. Tá bom? Então, essa é uma forma genérica para você escrever a taxa média de variação para qualquer uma função, não para essa única função do exercício aqui. Tá legal?